Nos Estados Unidos, havia uma grande produção de desenhos animados, e na Segunda Guerra Mundial, uma grande produção de desenhos em massa antinazistas foram feitos. Vemos desde Pato Donald e a Pernalonga zombando e satirizando de todo o Império Nacional Socialista. Mas você acha que Hitler iria ficar parado nesse tempo? Não. Adolf era um grande fã de animações, principalmente da Disney, e é claro que ele iria usar isso para refletir na Alemanha nessa época. E existia um homem que era perfeito para o que Hitler queria fazer, no caso, propagandas e mensagens nazistas e desenhos animados. Esse homem era Hans Fischer-Skossen, o maior animador alemão conhecido. Nascido em 18 de maio de 1896, desde cedo, ele e sua mãe descobriu que ele tinha asma, e isso atrapalhou na sua infância. Ele não podia sair e brincar, mas ele descobriu um hobby muito legal. No caso, era desenhar. Já na Primeira Guerra Mundial, ele não lutou por causa de sua doença, mas ele trabalhou como médico, onde ele ajudava a cuidar dos soldados e por isso ele ficou perto das trincheiras. E lá ele viu muitos horrores de guerra, e nesse período surgiu uma ideia em sua mente. E se ele fizesse uma animação que mostrasse tudo aquilo que ele tinha visto na guerra? Com isso, ele passou meses fazendo 1.600 desenhos onde mostrava tudo aquilo que ele viu na guerra. Ele tentou ir para um estúdio de cinema para tirar foto dos desenhos, mas ela faliu e não deu certo. Então, em sua casa, ele fez sua própria engenhoca e tirou suas próprias fotos de animação. Assim, foi lançada a primeira animação alemã em 1919, O Buraco do Oeste, mas infelizmente esse filme foi perdido com o tempo. A animação foi bem sucedida nessa época, e uma distribuidora comprou a animação por 3.000 marcos, que para qualquer um é uma beleza, principalmente se for sua primeira animação. Assim, Hans abriu seu próprio estúdio de animação, onde ele fazia animações propagandistas para produtos aleatórios, como lâmpadas, comidas, entre outros. Já nos anos 30 ele já era considerado o Walt Disney alemão. Lembra do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda alemã? Ele sabia de algo, que Hitler adorava as animações da Disney, a ponto de vê-las como arte. Então ele começou a ampliar a empresa de cinematografia alemã para animação. O plano aqui não era simplesmente fazer propagandas, mas sim superar as animações americanas. Assim, nasceu a empresa de animação alemã. E para superar a Disney, por que não chamar aquele que é considerado o Walt Disney alemão? Então, eles chamaram a empresa de Hans. Se ele foi por boa vontade ou não, não se sabe. Na verdade, nem se sabe se ele era nazista ou não, mas tem teorias que dá a entender que não. Como na animação Melodia Envelhecida, onde eles usavam uma música que os nazistas consideravam afro-judaicos. Entre outros temas como a curiosidade e a ambiguidade, agora vamos ver aquele que é considerado o último curta feito por Hans para o governo nazi. O Gansinho Tolo, que por fora pode até ter uma mensagem, os nazis adoravam vangloriar a vida no campo. Algo que também tem nessa animação é uma demonização da curiosidade, mas no fundo tem uma mensagem antinazista. A animação começa com o patinho olhando para a cidade, claramente vislumbrado com a cidade. Sua mãe tenta impedi-lo de ver, mas não funciona. Já na fazenda, vemos que o patinho já não gosta daquela vida no campo. Ele já acha chato e tedioso. Ele já está doido para voltar para a cidade, já que ele viu parece muito mais interessante, a ponto dele tentar replicar o que ele viu na cidade grande. Agora, com a gansa já crescida, ela não esqueceu daquilo que ela viu. De novo, a gansa tenta replicar as coisas que ela viu na cidade, mas dessa vez começou a encher o saco dos outros bichos na fazenda. Sua mãe tenta repreender sua filha, mas não dá certo. Enquanto a gansa fingia que estava na cidade, aparece uma raposa muito suspeita. Ele tem alguns planos. Ele se arruma todo e vai cortejar a gansa. Ele conversa e promete o mundo para a jovem gansa. A raposa leva a gansa até um buraco, onde eles entram. Já podemos ver que a raposa escraviza outros animais para o seu próprio prazer. E aqui já vou parar de resumir a animação porque eu cheguei onde eu queria. Aqui temos uma teoria que pode tornar essa animação antinazi. Apesar da mensagem contra a curiosidade, aqui podemos teorizar que a raposa é Hitler e os animais que foram escravizados são os judeus. Agora vamos falar de animações que não foram feitas por Hans Fischer-Skossen, animações que realmente são nazistas. Arme Hans, ou O Pobre Hans, foi uma animação produzida em 1943 na Alemanha. Ela conta a história de um canarinho que decidiu fugir de uma gaiola porque ele se apaixonou por uma passarinha de outra raça. Porém, deu errado. Então, após uma aventura onde ele se ferra o tempo todo,
Ele descobre uma outra gaiola, onde dessa vez tem uma canarinha da mesma raça que o dele. Ele se apaixona e se prende junto com a passarinha, dando a entender que é melhor ficar preso com a própria raça do que ser livre. Essa animação começa com a família em volta de um rádio, algo que era normal para a época. Eles estão ouvindo as notícias da guerra. Vemos que quem dá a notícia é um estereótipo de um judeu, vindo direto de Londres. Temos uma visão da guerra. Os aviões são americanos e, por serem americanos, vemos personagens bem conhecidos, como Pateta, o Gato Félix, o Mickey, o Popeye e o Pato Donald. O Popeye solta uma bomba e vemos um judeu novamente. Ele está vangloriando os Estados Unidos. Vemos a família de novo vendo as notícias e eles estão muito felizes, porém... Ici Londres, amis français, notre émission est terminée.